Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco. Será que o Bradesco é uma boa oportunidade olhando para o ano de 2026? Até porque quando a gente pega as ações do Bradesco, perceba que no último mês já tem uma queda acumulada de mais de 12%. A ação que estava negociando ali, quase a R$ 19, perceba que recuou para a faixa de R$ 15, o que é uma queda bem substancial, deixando o Bradesco novamente abaixo do valor patrimonial. O Bradesco negocia com uma média de valor patrimonial na faixa de 1,2 a 1,3 vezes. Então você teria, né, um distanciamento para ter um potencial de valorização. Será que ele é uma oportunidade ou uma grande cilada? Olhando para 2026 em diante, porque a gente ainda está enfrentando uma taxa de juros bem alta, que acaba impactando o setor bancário como um todo. E vamos ver aqui se o Bradesco pode tirar de letra esse cenário, e se é um bom negócio as ações neste patamar de preço. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu não possuo as ações do Banco Bradesco. Os únicos bancos que eu tenho aqui na carteira é o Banco do Brasil, que representa 38% da carteira total, e o Itaú, que já está representando quase 30%, né? Percebo que está ficando bem equilibrado junto com o Banco do Brasil. O Bradesco, eu não tive a oportunidade de colocá-lo em carteira. Acho um bom banco? Eu acho um banco inferior em termos de qualidade com o Banco do Brasil e o Itaú, mas a depender do preço, pode ser sim um bom investimento, porque o Bradesco ele é o terceiro melhor banco aqui do país, então ele supera o Santander em termos de qualidade de ROI e também até mesmo de pagamento de dividendos. Primeiro vamos retroceder no tempo. O que aconteceu com o Bradesco? Porque quando a gente pega aqui, numa lupa de 10 anos, perceba que a ação, ela teve, né, bastante volatilidade. O que aconteceu, pessoal, é que desde 2019, né, até mais ou menos 2024, o Bradesco só destruiu valor para o acionista, porque ele enfrentou uma crise de crédito pesada por conta de aumento das provisões, aumento da inadimplência. O Bradesco, diferentemente do Itaú, que acaba sendo o par mais comparável, ele tem uma carteira de crédito muito voltada para pequenas e médias empresas e pessoas físicas. Porém, pessoal, a parte de pessoa física não é para a parte de pessoa física de alta renda, como tem o Itaú, que pessoas de alta renda, independente do cenário macroeconômico, sempre vai ter dinheiro para acabar ali pagando seus empréstimos, né, e quitando ali as dívidas que tem com o banco. Já a pessoa física do Bradesco é diferente, a pessoa baixa renda, tecnicamente, né, a população em geral, que faz com que o quê? Com que o Bradesco tenha um aumento na inadimplência. Se há um cenário de dificuldade, o Bradesco pode ter aí aumento da inadimplência, porque a população que não são os ricos, eles ficam enfraquecidos quando há uma taxa de juros mais elevada. Por exemplo, hoje a Selic aqui no Brasil está girando na faixa de 14% ao ano, 14,5% ao ano. Isso aqui enfraquece o poder da população em geral, fazendo com que ela não consiga pagar os seus empréstimos. É por isso que tanto na carteira de pessoa física, micro, pequenas e médias empresas, o Bradesco sofre uma volatilidade muito grande. Por consequência, na carteira de micro, pequenas e médias empresas, o Bradesco sofreu com o caso da Americanas, que acabou tendo altíssimas provisões. A loja Americanas enfrentou uma recuperação judicial no passado, e o Bradesco, por ser o maior credor das lojas americanas, ela não conseguiu pagar esse empréstimo, e por consequência gerou uma alta da inadimplência, né? Agora, após muito tempo turbulento, perceba que pegando aqui, o resultado do Bradesco, porque o Bradesco é um bancão grande, demorou, né, um certo período para ele se recuperar. Tanto que olha a grande queda
que a gente teve no lucro líquido do Bradesco em 2023, pessoal, o banco lucrou apenas 14,5 bilhões. Isso dá um resultado na faixa aqui, ó, de apenas 3,6 bilhões por trimestre. Na verdade, o Bradesco chegou a lucrar até menos, tá? Até porque teve trimestres que o Bradesco lucrou apenas 2 bilhões, ficando num patamar inferior até mesmo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem, mesmo num cenário de dificuldade, ele consegue lucrar na casa de 3 bilhões, tá? O Bradesco não. Você pega aqui, ó, valores trimestrais nos últimos 5 anos, pegando aqui, ó, lá no ano, né, de 2023, 2024, olha o lucro líquido aqui do Bradesco, pessoal, 1 bilhão. Você tem ideia disso? O Bradesco chegou a lucrar 1 bilhão, o lucro foi muito baixo, tá? Pegando aqui, ó, se você olha na linha de lucro líquido, ó, 1,4 bilhão. Aqui, ó, 800 milhões, você tem ideia disso? No quarto trimestre de 2022, o Bradesco lucrou apenas 800 milhões de reais. Para um banco com mais de 1 trilhão de carteira de crédito, isso aqui é muito baixo. Mas isso acontece por conta do aumento da inadimplência. Por isso que, na minha opinião, o Banco do Brasil é melhor do que o Bradesco. O Banco do Brasil está enfrentando uma inadimplência muito parecida, na faixa de 5 a 6%. Porém, o Banco do Brasil é ligado no agronegócio, né? Que acaba sendo mais cíclico do que o Bradesco tem. E perceba que o resultado do Bradesco, quando há uma crise de crédito, ele lucra abaixo de 1 bilhão. Por isso que eu falo, pessoal, é um banco muito cíclico e depende de uma gestão afiada para o banco acabar reportando um bom resultado. Perceba que o resultado foi uma recuperação em W. Trimestre subia, tinha trimestre que caía, depois caía de novo, depois subia, e aí ele começou a engatar uma recuperação mais expressiva a partir de 2024 em diante, que aí o mercado já começou a perceber essa recuperação e acabou valorizando o preço das ações, né? O Bradesco subiu aí em questão de meses mais de 70% na cotação. Por isso que a lição fica, é um banco cíclico voltado para a parte de pessoa física. E como que você, investidor, pode se aproveitar desses cenários? Na minha concepção, pela alta ciclicidade e imprevisibilidade do Bradesco, eu só compro quando há um cenário de incerteza ou quando as ações ficam com bom distanciamento próximo ao seu valor patrimonial. O banco, ele tá aí, né, com uma perspectiva de melhora, está lucrando aqui, ó, na faixa de 6,8 bilhão por trimestre, fica aqui um lucro, né, bom para o padrão do Bradesco. Se ele lucrar 7 bi, continuar lucrando aqui 7 bilhões para os próximos trimestres, supondo que a Selic ainda está alta, o banco pode encerrar com um lucro de 28 bilhões para o ano de 2026. Então a gente teria uma relação preço sobre lucro no Bradesco, pega o valor de mercado e divide aqui por 28 bilhões. Uma relação preço sobre lucro de 6 vezes, o que é barato, né? Pegando aqui a comparação da média do Bradesco, que é ser precificado por 10 vezes de PL. Então você teria aqui um potencial de apreciação na faixa de 49% na cotação, denotando que o Bradesco estaria descontado, né, em relação aí ao Santander, que tem aí menos qualidade, né, do que o Bradesco. Então você teria um potencial de alta mais expressivo. Porém, pessoal, eu não olho muito para a PL, porque o Bradesco é um banco cíclico. Então, na verdade, quando o PL estica, denota oportunidade. Como aconteceu aqui, ó, no ano de 2023, o Bradesco chegou a ser cotado por 11 vezes de PL. Aqui todo mundo pensou que o banco estava caro. Porém, por se tratar de uma empresa cíclica, em determinados momentos, quando o PL acaba se esticando, pode denotar um fundo de ciclo, uma oportunidade. Então perceba aqui que você também pode olhar por esse cenário. O dividend yield do Bradesco tende a ser bom para este ano, porque se o banco está cotado por um PL na faixa de 6, né, 6,8, e ele distribuir 60% de payout, você pode receber um dividendo de 8,8% ao ano, projetado para 2026. A ação tá barata, Pablo? Acredito que está, tá? Até porque, ó, abaixo do valor patrimonial, o Bradesco e Mercados Eufóricos negocia com PVP na faixa de 1,5 a 1,6. Se você dividir pelo PVP atual, você tem um potencial de alta de 77,77% na cotação, trazendo uma alta expressiva ainda para as ações do Bradesco, que agora que as ações voltaram para os R$15, já começou a abrir uma margem para pequenos aportes. Eu acho que Bradesco é oportunidade mesmo, nada se trata de recomendação, voltando a ficar abaixo de R$13, porque aí, pessoal, o distanciamento, ó, pense bem comigo aqui, ó, pegue o patrimônio líquido do Bradesco, né, o patrimônio líquido hoje do banco fica na faixa de mais ou menos 179 bilhões. Pablo, o que é o patrimônio líquido? É todo o capital dos sócios da empresa, tudo que tem aqui dentro da companhia. 179 dividido pela quantidade de ações do Bradesco, você tem aqui R$16,90 de VPA, valor por ação. Então, na realidade, se o Bradesco voltasse a ficar cotado
na faixa de 13 a 12,50, até 12,50, que seria uma cotação bem interessante, tá? Pegando aqui R$17, o preço sobre valor patrimonial poderia chegar em 0,73. Aqui neste preço já começa a melhorar. O Bradesco já fica com mais desconto. Eu prefiro comprar Bradesco abaixo de 0,8 vezes o valor patrimonial, né? Então aí é sempre uma margem de segurança em comparação à sua média, porque a média dele é 1,3, se ele for cotado em 0,70, você já tem um potencial de alta de mais de 80%, mostrando que ele poderia estar barato. Fora que se ele for cotado a R$12, se o banco lucrar 28 bi de lucro, a gente tiver aqui um LPA, lucro por ação, na faixa, né, de mais ou menos 1,58, né, a gente já calculou aqui, na verdade, né, com 60% de payout, então 1,58, pessoal, né, dividido aqui pela cotação de 12,50, você teria um yield de 12,6% ao ano, muito diferente de você comprar agora a R$15, né, que seu yield diminuiria drasticamente, iria para 10%, que ainda é bom, mas por o Bradesco ser cíclico, por ele ter alta exposição em pessoa física, eu não vou me arriscar de ficar comprando o Bradesco agora, eu prefiro uma margem maior, tá? Eu fico mais cauteloso com as ações do Bradesco. Se não tiver um preço muito baixo, o meu retorno pode ser medíocre. Pablo, como você sabe disso? Você tem certeza? Aqui, ó, vamos pegar no Bradesco nesses últimos 10 anos. Se você pega o Bradesco desde o Plano Real, ele gerou um baita valor ao acionista, gerou de 19% a 18% ao ano. Porém, você pega o Itaú e o Banco do Brasil, eles geraram mais de 26% ao ano na média, tá? Já mostrei em gráficos anteriores isso. Então, assim, se eu pego aqui, por exemplo, ó, no longuíssimo prazo, você consegue acessar bancos, que nem aqui eu coloquei, né? Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Então, pegando aqui no longuíssimo prazo, eu não vou abrir aqui a calculadora de juros compostos e também a taxa equivalente para vocês, mas se vocês fizerem o cálculo do quantas ações acabaram subindo, a Banco do Brasil, 22 centavos subiu para mais de R$20, deu mais de 9.000% de alta. Itaú subiu aqui 7.500% desde os anos 2000, né? O Bradesco já subiu menos. O Bradesco subiu aqui, ó. Hoje a ação está custando 16, dividido por 47 centavos. O Bradesco subiu 3.300% de retorno, porque ele tem um crescimento mais limitado. E até mesmo quando você coloca isso aqui em taxa equivalente, você vai ver que o retorno total acionista foi menor. Por isso que assim, o Bradesco, por ter menos qualidade, eu exijo um preço barato. Então assim, olha como o preço faz diferença. Se você comprou ações do Bradesco lá no passado, pegando aqui, ó, por exemplo, né, em 2019, até agora você está perdendo dinheiro. Você não teve rentabilidade, você está perdendo para a inflação. Porém, se você comprou Bradesco numa lupa barata, pegando aqui, ó, agora, né, quando ele teve o fundo, olha só a sua rentabilidade. Você conseguiu mais de 60%, tá? Então perceba aí, o preço acaba dando uma diferença bem interessante. Por isso que é bom você sempre comprar nas baixas, principalmente Bradesco, que acaba tendo uma ciclicidade mais elevada, né? Pablo, qual que seria o retorno embutido na ação? Retorno embutido na ação, acho que o banco hoje está barato, mas acho que poderia ficar um pouquinho melhor. Payout de 50% vezes ROI. O ROI médio do Bradesco no longuíssimo prazo fica na faixa de 13% ao ano, tá? 12 a 13. Agora que o lucro tá crescendo, vamos por uns 13. Banco do Brasil fica em 15 a 16 e Itaú fica em 18 a 19. Então aqui, ó, crescimento embutido no lucro de 6,5% ao ano na média. Supera aqui em um pouquinho a inflação. Colocando o dividendo na faixa de 8%, e você coloca uma taxa de reaplicação mais um re-rating, supondo uma reprecificação das ações de longo prazo, o Bradesco pode gerar uns 23% ao ano na média. Se a ação baixasse para R$12, esse retorno poderia subir para 26 a 27% ao ano. Tá vendo como o preço faz diferença? Por isso que, pelo Bradesco, naturalmente, né, ter um ROI menor, ter aqui um risco mais relacionado, mais elevado na pessoa física e pequenas e médias empresas, eu prefiro exigir altíssima margem de segurança para aportar. Abaixo ali dos R$13, já seria uma região, na minha opinião, nada se trata de recomendação, já seria uma região para carregar para longo prazo. Senão fica aquele banco de trade, né, pessoal? Você compra agora, aí você tem que vender quando a ação dobra, senão sua rentabilidade vai ser uma porcaria. Se você quer segurar essa ação por muito tempo, no mínimo você tem que pegar ela o mais barato possível, dado que a qualidade do Bradesco é inferior em relação ao Banco do Brasil, que acaba sendo o segundo melhor aqui do país, e em primeiro lugar o Itaú, né? A prova disso é se você pegar a crise de crédito. Você descobre o melhor banco do país não quando tudo tá dando bem. Você descobre o melhor banco quando as coisas estão dando errado. O Bradesco, quando teve crise de crédito, já teve uma queda de mais de 70% no seu lucro. O Banco do Brasil não, tá?
O Banco do Brasil, ele teve uma queda ali de 40 já fica menor. O Itaú teve uma queda de 15%. Então você vê que fica escadinha. Só que o preço dita tudo. Às vezes um Bradesco muito barato dá mais retorno do que um Banco do Brasil mais bem precificado em Itaú. Tudo vai depender do preço. O preço é que vai ditar de você ter ou não um bom retorno. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco Bradesco e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não tenho o Bradesco na carteira, porém, eu sigo de olho, porque poderia ser um banco que poderia aqui fazer parte da carteira, porém, só se ficasse muito barato, ridiculamente barato, para eu colocar ele em preços descontados, de preferência, né? Só se eu tivesse muito dinheiro para comprar bastante, porque Bradesco não é aquele banco para ficar aportando todo mês, tá? A depender do preço, não faz sentido o aporte. Eu acho que é muito mais obviedade o Itaú, que tem muito mais qualidade, está com um múltiplo parecido com o do Bradesco, de 8 vezes a 9 vezes de PL, e o Banco do Brasil, que está ainda mais barato do que o Bradesco, cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,63. Então, para que eu quero colocar Bradesco, sendo que eu tenho o Banco do Brasil e Itaú bem mais barato? Vocês entendem a questão? Tudo você tem que relacionar também com outras ações do mesmo setor e ver qual que cabe aí para você. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!